Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, fechamento semanal. O que a gente tem aqui? Bom, vamos lá. Primeiramente, diretamente para o gráfico, a gente tem aqui basicamente um conceito de ondas de Elliott sendo aplicadas no gráfico semanal. Sim, obviamente a gente precisa de muito mais dados, certo? Mas a gente tem agora aqui as próximas zonas, sendo a 0,5 muito mais importante que a zona dos 34 mil. Eu acho difícil chegar lá, porque lembra daquilo que eu tinha falado para vocês. A zona que compreende 32 mil a 30 mil dólares por unidade está lotada de ordens. Essa zona aqui, certeza que é uma zona de order block, e se o gráfico tocar nela, dificilmente ele rompe ela, certo? De qualquer forma, para a gente confirmar um processo de ondas de Elliott, precisa também da formação de um novo suporte, um suporte inclusive que não pode buscar além, além da 0,5, então a gente precisaria parar aqui próximo a 25.660 para confirmar e aí sim continuar subindo. Claro, isso aqui são só conceitos vagos ainda sobre as ondas de Elliott. O que a gente tem propriamente falando? Um segundo fechamento completamente improdutivo depois desse gap aqui, que particularmente eu acredito ser um candle de exaustão, certo? Foi uma alta muito forte. Ele segue a sua lateralização. O Bitcoin está sendo basicamente mantido por sardinhas. Não tem institucional fazendo compra nessa região aqui. Ele está extremamente esticado, certo? Você consegue ver aqui o espaçamento entre as médias, tá? Uma média de 3, uma média de 8 e uma média de 20 aqui. Você vê um espaçamento absurdo entre elas. Então, isso nos ajuda a compreender que o gráfico está esticado demais. Então, isso aqui não é zona para a gente fazer qualquer tipo de aporte. A gente já está falando isso para vocês há muito tempo. Então, se você está aportando nessa zona aqui, você está brincando com o seu dinheiro. Pode dar muito certo? Pode, mas também a chance de dar errado é muito maior. Volto a dizer, a nossa zona de suporte que precisa ser confirmada é a zona dos 25.400, 25.500 ali. É a zona que necessita pelo menos de um toque, né? Ser tocada para então continuar o processo de alta, certo? Eu ainda estou aguardando a formação de um novo suporte. Não esqueça disso, a gente necessita da formação de um novo suporte, e o que nos diz que a possibilidade desse suporte acontecer é muito breve é o volume. Você vê que depois desse belíssimo candle aqui que eu disse para vocês que pode ser um candle de exaustão, o que confirma a exaustão de um candle? Volume altíssimo. Observa aqui, ó. Volume gigantesco, foi o que? Exaustão de fundo. Depois isso aqui lateralizou, caiu mais um pouquinho e agora voltou a subir, certo? Semelhantemente aqui, foi um belíssimo candle, mas aqui foi efeito de FOMO, né? Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, a gente vai ver, ó, candle de exaustão, formou o fundo nessa região aqui, certo? Candle de exaustão, corrigiu logo depois. Então, um processo padrão do gráfico, beleza? E tudo indica que isso foi um candle de exaustão. Sim, obviamente a gente precisa de uma correção para confirmar se foi ou não. Enquanto lateralizar aqui, a gente não tem nada para dizer. E fechou improdutivo. Lembra que eu tinha falado para vocês semana passada? Se fechasse a semana retrasada, perdão, esse candle aqui, até a região das 618, a gente poderia ter um processo de alta que levaria o gráfico até 32 mil. Isso não aconteceu, porque a semana que deveria levar o gráfico a 32 mil foi essa aqui, e não levou, certo? Então, nós invalidamos aquele sinal gráfico nosso nessa situação aqui, porque a gente rompeu tanto para baixo, esse candle aqui, mas rompemos falsamente, e para cima a gente não chegou a romper, mas rompemos para baixo falsamente, ou seja, não continuamos o processo de baixa para poder de fato confirmar esse candle aqui como um candle de mudança de tendência. Então, nesse momento a tendência continua em aberto, o gráfico continua lateral, ainda carecendo de alguma coisa que o faça subir ou descer, ou seja, precisamos de um efeito de FOMO ou de FUD para que o gráfico entre em um processo de correção. Precisamos que algum medo seja instaurado no mercado, ou que de fato nós tenhamos um efeito inverso, que algum tipo de FOMO esteja instaurado no mercado. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Fear and Greed Index. Esse site aqui.
É ele mesmo, ó. 63 é o efeito, o indicador de medo e ganância do gráfico. Então quer dizer, um pouquinho menos do que na semana passada, mas ainda a máxima desses períodos atuais que nós estamos. Então a ganância do mercado está muito alta, mas é uma ganância formada basicamente por sardinhas. Não esqueça disso. Nós necessitamos da formação de um novo suporte. Até lá, nós não entraremos em nenhum tipo de operação que não seja apenas liquidez diária, não seja apenas ali aquele day tradezinho básico para poder fazer liquidez, beleza? Novamente, um segundo candle extremamente improdutivo e a gente continua com o mesmo padrão. A gente olha para as suas extremidades. Se buscar o rompimento da zona dos 29.160, pode dar um sinal de continuidade de alta e uma reversão de tendência a partir dos 26.590. Obviamente não basta apenas romper, ele precisa romper e seguir, continuar o caminho de baixa. No diário ele vai romper e fechar algum dia abaixo dessa zona. Se isso de fato acontecer, aí sim a gente vai ter a confirmação exata de continuidade de baixa. Como você bem pode ver no gráfico diário, nós não fechamos abaixo em nenhum momento dessa linha aqui. As duas vezes que nós buscamos o rompimento, imediatamente sofremos um bear trap e mantivemos acima, o que coloca inclusive a zona dos 26.590 como a nossa zona de suporte mais forte do gráfico diário, certo? Porque ela também se completa no semanal, não esqueçam disso. Então, de certa forma, outro fechamento semanal improdutivo e a gente fica sem entender o que o gráfico quer. Precisamos continuar aguardando uma bela de uma movimentação do BTC, seja para cima ou seja para baixo. O que tem nessa semana para a gente analisar? Amanhã a gente já tem o PMI industrial, certo? Pode movimentar o gráfico. Terça-feira, nada de interessante. Essa parte de ofertas de emprego aqui é mais para a gente ter uma noção do que de fato para a gente movimentar o gráfico com ela, certo? Quarta-feira a mesma coisa, tem PMI, mais PMI. Quinta-feira, seguro-desemprego. Sexta-feira, payroll. Sexta-feira pode doer. Sexta-feira a gente tem payroll, tem a taxa de desemprego, então quer dizer, a gente tem duas noções aí. Os principais indicadores relacionados a trabalho estão nessa sexta-feira aqui. A gente tem outros indicadores durante a semana que podem movimentar mais para o day trade do que de fato para o gráfico em geral, mas o payroll na sexta-feira pode ser o grande vilão ou o grande herói, né? Porque a gente tá com dinheiro, a gente quer comprar, a gente quer aumentar as posições na carteira, mas a gente precisa da consolidação de um suporte. Para a gente fazer qualquer tipo de aporte nessa região dos 28 mil, deixa eu fazer esse pequeno disclaimer, o gráfico precisa estar no mínimo com RSI nessa região dos 50, senão eu nem meto a minha mão aqui, tá? Só para deixar bem claro para vocês. E aí o que acontece? Na sexta-feira a gente tem aqui a taxa de desemprego, então essa pode ser a grande chave que a gente precisa, porque é bem provável que os empregos continuem extremamente quentes lá nos Estados Unidos, certo? Porque o consumo das famílias continua crescendo, então a gente imagina que isso que vai acontecer, obviamente. Tem que esperar o indicador sair. E se o indicador vier muito ruim, a gente volta para o cenário de crise, recessão e inflação. Lembra do que eu disse para vocês, o mercado tem memória curta. Então a gente vai ver umas situações como essas positivas, como tipo o Fed vai parar de aumentar a taxa de juros. Entra num hype gigantesco o mercado. Do nada vem uma outra notícia ruim, Fed vai continuar aumentando os juros e o mercado volta de novo a cair. O mercado é assim. Ele é feito por pessoas que são extremamente imediatistas. Compram e vendem antes de apurar o quão impactante é a notícia, certo? E aí a gente que sabe que isso acontece, tenta surfar aí as altas e baixas que o medo e a ganância das pessoas trazem para o gráfico. Então sexta-feira pode ser o grande dia, assim eu aguardo. Vamos ver como é que fica a semana também. Deixa eu dar uma olhadinha rápida em como é que abriu o SP500 e a gente dá uma olhada lá no Bitcoin Wisdom e fecha. Vamos lá. Como é que abrimos aqui? Credo, cheio de desenho. Abrimos sem muita movimentação. O mercado vai querer aguardar o mercado tradicional abrir para ver o que vai ser discutido lá. Bem feio essa abertura, mas no mesmo caráter do Bitcoin, ó.
médias extremamente espaçadas, o que significa que o gráfico está esticado demais. E gráfico esticado demais, a gente procura oportunidade de retorno e não oportunidade de continuidade, certo? Dando uma olhadinha rápida aqui, olha a quantidade de ordem que está se formando na zona dos 27.800 aqui no Bitcoin Wisdom, hein? Meu amigo, isso aqui vale a operação, tá? O que a gente não sabe é se isso aqui é para cima ou para baixo, porque isso aqui é a zona de suporte. É bem provável que seja para cima, não vou mentir para vocês não, ó. Vou até posicionar a linha aqui. Essa zona aqui tem sido 15 minutos, no 15 minutos tem sido a zona de suporte por muito tempo. Tocou, subiu, tocou, subiu, tocou, subiu. Mas olha a quantidade de ordem que está se formando aqui. Semelhantemente, a gente começa já a ter uma quantidade absurda de ordens se formando na zona dos 29.000 a 29.300, o que pode ser a resistência máxima do gráfico agora. Lembra que essa zona aqui também é a máxima do semanal, ou seja, a zona que deveria romper para a gente continuar um processo de alta, certo? E não foi rompida. Ou seja, temos essa zona aqui dos 29.000 e dos 27.900 como uma belíssima zona de suporte. Dá para operar isso aqui no diário, então fica ligado aqui. Mas cuidado para não ir muito além dos 29.300, porque também tem ordem se formando nessa região aqui, certo? E isso é tudo. Deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e de olhar os links aí que estão na bio também, certo? Segue tudo lá e é isso. Valeu, tamo junto.